Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um videozinho top com análise dele, Alexandre Garcia, sobre o nosso cenário político, sobre tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Já quero deixar os créditos ao canal do Alexandre Garcia, o link vai estar logo abaixo aqui na descrição. Já deixa aí o seu like, você que curte esse tipo de conteúdo. E você que ainda não é inscrito e quer ajudar a gente, basta clicar no botãozão aí abaixo escrito inscreva-se. Acione o sino das notificações, que assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo, você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho. Sem muitas delongas, vamos ao vídeo. Primeiro assunto, Lula foi para o Rio de Janeiro para empossar Aloysio Mercadante na presidência do BNDES. E aí aproveitou para dizer coisas que sempre causam problema. Disse que o movimento aí de 8 de janeiro foi organizado pelos ricos que perderam a eleição. Você já vê aí o cheiro da luta de classes. Foram os ricos que perderam a eleição. O que mais que ele disse lá? Além da revolta dos ricos que perderam a eleição. Ele disse que acabou sendo fiador moral de Cuba e Venezuela. De que Cuba e Venezuela só não pagaram porque Bolsonaro não cobrou. Aliás, Cuba está garantindo com charutos. Vamos fumar muito charuto, pelo jeito. Né? E que foi uma conversa de Bolsonaro, que Cuba e Venezuela não pagaram. Não? E voltou a criticar o Banco Central e o Conselho de Política Monetária por causa da taxa Selic, que está em 13,75%. Está esquecendo que no primeiro ano do governo dele, a taxa Selic estava em 26,5%. Né? Aí critica o Banco Central, já chamou a autonomia do Banco Central de bobagem. Aí eu leio no Estadão de hoje, o Alexandre Schwartzman, dando uma entrevista, ele foi diretor da área internacional do Banco Central, né, lá atrás, explicando que não há espaço para cortar juros. Né, e disse, meio decepcionado, olha, aqueles que sonhavam que Lula de hoje seria o Lula do primeiro mandato, vão descobrir que é Lula do mandato de Dilma. Né. Se continuarem apostando nisso, vão perder dinheiro. Disse que o é de um amadorismo que ruboriza qualquer um que entenda a situação. Que está em pleno uso aí o slogan gasto é vida. E que há até ideias exóticas, como essa história de moeda junto com a Argentina. Que quem acredita na tal âncora fiscal está merecendo perder dinheiro mesmo. Vejam só, ele falou aí de amadorismo, eu chamaria também de primarismo, por exemplo, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, né, ao ser informado, olha, empresas como Uber podem deixar o país, se quiser regulamentar, enquadrar o pessoal que está trabalhando com Uber. Aí ele disse, não interessa, se quiser deixar o país pode sair, que aí eu uso os Correios. Aí você liga, vamos chamar os Correios para me levar para tal lugar. Eu não sei como é que vai ser, se bota selo na testa da gente ou não. Né? São ideias assim fáceis, primárias, amadoras. Né? Vamos ter serviço de entrega. Está lá no valor econômico essa história aí. Bom, vamos em frente. Queria comentar com vocês a propósito. Eu não sabia, os paulistas e os paulistanos sabem. Tem no serviço público lá em São Paulo, no estadual e em alguns municipais, salário esposa. O sujeito é funcionário público estadual de São Paulo, ou funcionário público de Amparo, por exemplo, municipal. Se a mulher dele não trabalhar, ele ganha um salário esposa. No município de São Paulo, isso já foi abolido em
21, 2020, deixa eu ver, eu anotei aqui porque eu não conhecia essa história. Lá em São Paulo, foi abolido em agosto de 2020 no município de São Paulo. E agora a Procuradoria-Geral da República está dizendo, isso não pode, isso atenta contra a moralidade, a igualdade, atenta contra a proibição de haver diferença de salário por causa do estado civil da pessoa. E entrou no Supremo já faz 2 anos. O relator, o ministro Barroso. Agora que parece que o Supremo vai votar. Quer dizer, o pessoal está ganhando nesses 2 anos aí, né? Esse tal de salário esposa. Bom, eu queria mostrar para vocês, pedir licença para o Poder 360, que fez um apanhado mostrando que 12 ministros têm ações na justiça. São 22 ações. 5 respondem a processos por causa de cargos anteriores, cargos políticos anteriores. E 3 é porque estão devendo, estão respondendo por dívidas. Está lá Ana Moser por dívida, Camilo Santana por improbidade, Carlos Fávaro por dívida, Carlos Lupe improbidade, Flávio Dino improbidade, Luciana Santos improbidade, Luiz Marinho nepotismo, Margarete Menezes dívida, Renan Filho é na Lava Jato, está em segredo de justiça, Rui Costa improbidade, Valdez Góes peculato e Wellington Dias nepotismo. Aí tem 3 que já tiveram condenação. Valdez Góes foi condenado no Superior Tribunal de Justiça em 2019 a 6 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto. Ganhou um liminar no Supremo em 2020 e é uma decisão que ainda está dependendo aí, né? É uma ação de desvio de recursos lá no Amapá, que era para pagar empréstimo consignado de servidores, quando ele era governador. A Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, é por tempos de prefeita lá de Olinda, né? São 4 ações judiciais em que ela foi condenada, está aguardando recurso. O Luiz Marinho também foi condenado, foi inocentado em primeira instância e condenado em segunda instância, em novembro último. A uma multa igual a 6 salários mínimos, entrou com recurso, né? Lá no tempo que era prefeito de São Bernardo, por nepotismo. A Ana Moser diz que está devendo IPTU de Guarujá e São Sebastião, em São Paulo, que está tratando de pagar, né? O Camilo Santana tem um deputado estadual que está questionando aposentadorias especiais e tal, e o ministro alega que não foi responsável, né, quando era governador do Ceará. O Carlos Fávaro são uma dívida com outras 3 pessoas que estão discutindo na justiça. O Carlos Lupe foi uma viagem no tempo em que ele era chefe no Ministério do Trabalho. Ele agora é ministro do Trabalho, né? O Flávio Dino diz que não tem nenhuma prova de irregularidade num contrato de obras de um hospital público. A Margarete Menezes está devendo para o próprio ministério em que ela é ministra agora, né, de 1 milhão. Diz que era por causa da pandemia que não pôde pagar. O Renan Filho, como eu disse, é segredo de justiça. O Rui Costa é ventilador no tempo da pandemia, ele era lá daquele consórcio do Nordeste. E o Wellington Dias foi o que eu achei menos... não havia razão, porque é lá um secretário da Fazenda que indicou o sogro, né, para ser coordenador de um programa. Aí o Wellington Dias está diante de um caso de nepotismo, e ele parece que o próprio juiz julgou improcedente. Mas, enfim, estão aí as explicações. O Poder mostra, o Poder 360 mostra e dá as explicações também de cada um que está respondendo na justiça. Bom, falar em justiça, o ministro Alexandre de Moraes liberou as redes sociais da deputada Carla Zambelli. Agora ela continua respondendo lá pela história da pistola, apontando para o sujeito que a agrediu verbalmente lá em São Paulo, atravessou a rua com a pistola. Falando em justiça, tem
47 presos, porque estavam pedindo democracia, né? Foram acusados de ativismo subversivo contra o governo, né? E está começando hoje o julgamento deles, né? Estão sujeitos à prisão perpétua, portanto, não é no Brasil, é lá na China, lá em Hong Kong, né? Eles estão sendo acusados de tentar derrubar o governo chinês. Os juízes são todos escolhidos pelo governo do PCC, que é Partido Comunista Chinês. Bom, pessoal, é isso aí. Notícia triste, né? Essa do Uber poder sair. Cara, o Uber já revolucionou, né, a vida. Foi uma revolução que ajudou muito na vida do brasileiro, né, cara? Você tá maluco, velho. Hoje, qualquer um vai em qualquer lugar numa velocidade muito rápida, né? Você chamou, você pega o carro e sai. Imagina se o Uber acaba aqui no Brasil e as pessoas começam a ficar dependentes do ônibus, né? Acredito que esse tal de táxi aí, esse tal de correio não vai conseguir atender, né, do jeito que a população espera e vai virar vai morrer, né? Vai acabar rapidinho. Não tem a mínima possibilidade desse negócio aí dar certo, né? Não tem. Se o governo fizer isso, cara, eu acho que será uma guerra, né, que ele estará travando aí com a população, porque, poxa vida, tirar o Uber, cara, quem que tem carro usa Uber, imagina quem não tem, né? Até quem tem, cara, hora você tem que ir em um lugar específico, não tem estacionamento, você vai de Uber, que é muito mais fácil, te deixa na porta, aí os caras querem acabar com o Uber. Quantas mil famílias vão ficar desempregadas, né? E sem falar a população brasileira inteira que depende dos serviços dos aplicativos, né? Para comer, para se locomover, mas é o governo do amor, né? Que ia governar para todos. Lula acelera nós, eles, e parece abandonar a ideia de pacificação, né? No discurso, quando ele ganhou, ele disse que ia governar para 200 e não sei quantos milhões de brasileiros, 220 milhões, né, se eu não me engano, que nós temos em população. Mas desde o dia que ele venceu a eleição, ele está nesse papo de nós e eles. Temos que ganhar, acabar com o bolsonarismo, temos que ganhar do bolsonarismo. O negócio dele é só esse discurso aí. Se eles reclamavam, né, durante os 4 anos que o Bolsonaro atacou o governo Lula, atacou tudo que o Lula fez, temos aí 1 mês e 6 dias, o Lula fazendo as mesmas coisas, né? Até mesmo pior. E aí, pessoal, vocês acham que o Jornal Nacional vai divulgar essa fake news, né? Vai colocar essa tarja aí, ó. Lula falou uma fake news que Cuba e Venezuela não pagaram porque Bolsonaro não cobrou? Não vão, né? Eles não vão falar o motivo de jeito nenhum. Vai ficar como está. E os mais leigos, que não têm nenhuma informação, vai achar que realmente é esse o motivo, né? Que o Bolsonaro não cobrou. Ai, é complicado, né, galera? Pessoal, eu vou estar encerrando por aqui. Deixa aí o seu comentário. O que vocês acharam do vídeo? O ex-presidente Bolsonaro disse que voltará ao Brasil nos próximos dias, né?